sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 13. Bom rever minha amiga Raquel, Tiago, Xalassa, Deus abençoe vocês. Somos do mesmo campo, da mesma igreja. Deus abençoe a sua vida. Transmito um abraço ao pastor Claudinho, meu amigo. João, capítulo de número 13. Enquanto você encontra, eu sou casado com a irmã Thaís. Nós temos 3 bebês agora, irmão. Benjamin com 8, Rubem com 7, Daniel agora com 2 meses e 2 dias. Daniel está lá, graças a Deus, come e dorme. O Senhor foi bom conosco. São 3 meninos. Thaís falou que enquanto não vier a menina não vai parar. Ore por mim, irmãos. Falei, Thaís, como é que vai sustentar isso tudo? Como é que vai fazer isso? Ela falou assim, meu amor, como é que era a tua vida antes do primeiro? Como é que é a tua vida depois do terceiro, não é melhor? Falei, ela falou, então, Deus que dá, o Deus que garante. Ela fala que os meninos nascem com um pedaço de pão debaixo do braço, irmão. Ela já vem com a provisão, entendeu? Então, acredito que em 2026 você vai ter muito filho, amém? Essa profecia eu não coloquei. Teve uma irmã ali atrás que estava levantando a mão, baixou na hora. Maravilha, maravilha. Estamos muito felizes, né, com esse bando de homem lá em casa. Quem acredita que nasceu aqui para fazer algo importante nessa terra? Quem acredita nisso? Eu acredito nisso. Isso pode ser chamado de vocação, de chamado, de missão, de tudo isso. Porém, eu também acredito, pastor Kevin, que é possível que a pessoa termine a sua vida sem nunca ter descoberto aquilo que ela nasceu para fazer. Ela pode se formar, ela pode empreender, ela pode passar no concurso, ela pode ser empresária, ela pode se aposentar com um baita de um salário e não ser pleno. Porque você só é pleno quando você descobre e aceita e vive a sua real vocação, o seu chamado. Eu conheço gente que tem bastante dinheiro, mas não é pleno. Eu conheço pessoas que têm pouquíssimo dinheiro, mas são plenos. Dá até inveja. Inveja, né? É invejinha daquilo que ela está vivendo. Por quê? Porque aceitou, porque descobriu. E foi por isso que eu escrevi esse livro, O Chamado Irresistível. Quando é impossível você fugir de quem você nasceu para ser. Esse livro não é uma mensagem minha, ele não é um testemunho meu, não é, são insights, são revelações que Deus me deu a respeito de vocação. Aqui você descobre sua vocação, você aceita, você vive ela e ensina outras pessoas a viverem ela também. Deixa eu ler uma frase para você desse livro aqui, que eu escrevi. 109. As tuas renúncias não são perdas, são sementes que estão apontando diretamente para o teu futuro. Tudo que você abandona nessa terra, em prol daquilo que você nasceu para fazer, está pavimentando uma história bonita que Deus vai escrever na sua vida. Vai estar ali atrás, se você quiser, custa R$40. Isso aqui do pastor Felipe, da pastora Dani. Está aqui, pastor. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, vamos lá, João capítulo de número 13. Irmão, não abri aqui, fiquei falando e não abri. João capítulo de número 13 diz assim: antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar para desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e sabendo que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltaria para Deus, verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, vestiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los, com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este perguntou: vai lavar meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço agora, você não compreende, mas vai entender depois. Eu vou repetir: o que eu faço agora, você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro respondeu: Senhor, não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: calma, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais estás todo limpo.
Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? João 13, ele relata esse momento incrível, né? Um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, que é Jesus está numa mesa com seus discípulos e ele está prestes a fazer esse ato que a gente chama de lava-pés, né? Lava-pés. Esse ato, ele é um ato consciente, é um ato voluntário, e é um ato extremamente significativo. E por que eu estou dizendo isso? É porque Jesus sabia de algumas coisas que foram reveladas pelo próprio Deus. Jesus sabia pelo menos 3 coisas quando ele fez isso aqui. A primeira coisa que ele sabia que tinha chegado o tempo da sua partida. Ele sabia que estava chegando a hora, então ele decidiu que iria amar e amar até o fim. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que ele não mudou o propósito, pastor, porque o tempo acabou. Mas ele amou e amou até o fim. Segunda coisa que Jesus sabia, ele sabia que o diabo tinha colocado no coração de Judas de o trair. Ele sabia disso. E o texto diz que ele tinha todo o poder. Então Jesus sabia quem era o traidor e sabia que tinha como impedir a traição, porque Deus colocou tudo nas suas mãos. Terceira coisa que Jesus sabia, ele sabia que tinha vindo de Deus e que voltaria para Deus. Ou seja, eu sei a minha origem e sei o meu destino. Então, recapitulando, Jesus sabia que o tempo tinha acabado, sabia que tinha amado, sabia quem era o traidor, sabia que tinha poder, sabia de onde veio e sabia para onde ia. Sabendo disso tudo, o que ele fez, pastor? Levantou da mesa. E eu acredito que ele tinha que levantar mesmo, mas talvez para expor a traição, talvez para colocar as cartas na mesa, talvez para confrontar Judas, talvez para colocar o diabo no lugar dele, mas ele levantou, tirou capa, pegou toalha e encheu a bacia. Eu quero começar pregando para você, te dizendo que o que fizeram contra você não pode mudar quem você é. O nosso inimigo muitas vezes não quer nos matar, ele quer nos inutilizar, nos deixar ofendidos, chateados, depressivos, com raivinha. Mas hoje ele vai ter que se rasgar aqui. Por quê? Porque nós vamos continuar trocando capa por toalha. Vamos continuar trocando taça por bacia. Vamos continuar servindo com amor e não por interesse. Satanás não vai nos ver ofendidos nem raivosos hoje aqui. Eu quero mandar um recado para ele aqui hoje. Qual é, pastor? O teu problema não é maior do que o teu chamado. Ele vai ter que nos ver servindo, adorando, fazendo, trabalhando. Você não vai se tornar um amargo, não vai se tornar um murmurador, não vai se tornar depressivo, chateado, mas vai continuar servindo com alegria. Aproveita que você chegou até aqui vivo, respirando. Põe um sorriso nesse rosto e mostra para o inimigo que as afrontas dele não tiraram você da casa. Mostra para ele que as tentativas de desviar você não foram concretizadas, mas que você chegou vivo, com prazer, com alegria, com uma adoração. Será que tem uma adoração aí? Aproveita que você chegou, envergonha o inimigo, erga as tuas mãos para o alto e dá o maior glória a Deus que você tem guardado aí, porque ele não foi vitorioso na tentativa de desviar você. Não foi. Mas vamos lá, vamos devagar, vamos entender isso aqui melhor. A Bíblia diz que Satanás contaminou o coração de Judas, contaminou. Então, nessa mesa está Jesus e Judas e os discípulos, ou seja, o bem e o mal estão no mesmo ambiente, sentado na mesma mesa. E o mal, ele tem um plano, qual é? Trair Jesus. E Jesus tem outro plano, qual é? Lavar os pés. Talvez essa seja a maior força de um homem. E qual é? Ter poder para fazer uma coisa e optar por fazer outra. É Jesus olhando para ele dizendo: eu tenho o poder de te aniquilar, mas resolvi lavar teu pé. Porque essa é uma escolha nossa. Temos poder para fazer algo, mas optamos por fazer outra. Porque a maior grandeza de um homem não está em devolver a ofensa na mesma moeda, mas em ser superior a ela. Ou seja, eu escolhi não ser igual a quem trai, mas ser igual a quem ama. Se você quiser continuar a sua vida traindo e enganando, você continua. Eu decidi continuar a minha vida servindo e adorando a Deus.
porque a nossa recompensa não está na nossa vingança, nem na defesa da nossa honra, e nem na defesa do nosso ministério. A nossa maior recompensa não vem da mão de homens. Eu preciso dizer isso aqui, é por isso que eu gosto. Estava vendo o pastor falando aqui, eu fiquei empolgado. Apocalipse 22, 12, o final da Bíblia diz: eis que veio sem demora, e trago na minha mão, não é na mão do homem, é na mão dele, a recompensa. Eu trago o galardão. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Bem-aventurado todos aqueles que decidiram se lavar no sangue do Cordeiro. Esses têm acesso a quê? A árvore da vida, e estão autorizados a entrar na cidade pela porta da frente. O que é isso, pastor? Eu não corrompi meu coração, eu não me amargurei, eu não virei um murmurador. Então eu tenho a grandeza de entrar pela frente. Eu não vou pular muro, eu não vou dar volta por trás, eu não vou forçar a porta, eu não vou fazer um caminho que não é o meu, mas vou entrar pela porta da frente da cidade, porque me conservei limpo e na presença dele. Onde estão aqueles que esperam o seu abrir? Eu preciso de uma igreja que acredita no arrebatamento aqui. Eu sei que pouca gente prega, eu sei que a gente não fala muito nisso, mas a esperança da igreja é o céu aberto, a trombeta tocando e os lavados e remidos. Será que tem alguém para acreditar em palavras proféticas aqui? Os lavados, os remidos, os transformados, os perdoados, adentrarem pela porta da frente da cidade. Eu quero andar em ruas de ouro, eu espero uma mansão dourada, eu estou esperando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores resgatar seu povo. Alguém pode me ajudar a exaltar a Ele nessa manhã? Essa é a esperança da igreja. Um dia eu acordei, pastor, perdi a hora, eu acordo muito cedo. É por isso que minha cara está assim, cheia de olheira, destruída. Pastor, você acorda cedo por quê? Senso de responsabilidade. Acordei cedo minha vida inteira trabalhando. Agora que eu sou prego, não vou acordar mais cedo? Acordo também. Aí eu acordei cedo desse dia, não consegui. Quando eu olhei para o lado, irmão, eu sonhei à noite com arrebatamento. Acordei, olhei para o lado e não vi minha esposa. Irmão, um silêncio na casa. Eu falei: Jesus. Devagarzinho, Raquel, liguei a televisão. Deve estar dando alguma coisa no jornal. Aí eu, quando eu liguei a Ana Maria Braga: vamos fazer comida? Eu falei: tá tudo bem. Mas me deu um pavor. Talvez esse seja o que está faltando para a gente. Qual é? A expectativa. A natureza, ela está gerando uma expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados. E a natureza não vai gerar expectativa se a gente não gerar essa expectativa primeiro. Dá uma olhada para esse texto. Ele levanta da mesa, sai a capa, entra a toalha, ele enche a bacia, ele põe a toalha no ombro, ele corre para os pés do discípulo. Veja que o texto ele começa falando de presciência. Jesus sabe de onde veio. O texto fala de soberania, fala que ele tem poder. O texto fala de eternidade, fala que ele sabe que vai para lá. E 5 versículos depois o cara está no chão, lavando os pés dos discípulos como quem faz um escravo. Porque só escravo lavava os pés empoeirados das pessoas que chegavam nas casas. É óbvio, é claro, é evidente que Pedro não vai entender nada. É claro que ele não vai entender. Quando Jesus chega, eu imagino ele olhando, ele dando a volta, ele olhando. Não estou acreditando no negócio. Ele vai chegar aqui. Quando chegar perto dele, ele fala assim: Senhor, vai lavar meus pés? E Jesus fala uma frase para ele que arrebatou a minha alma. Ele diz: o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. Deixa eu te falar uma frase, olha para cá. Os métodos de Deus são incompreensíveis, mas são absolutamente eficazes. Você não entende porque passou o que passou, não entende porque viveu o que viveu, não entende porque sofreu o que sofreu. Passa um ano, tu abre a boca e fala igual Davi: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Passa 2 anos, tu fala igual a Paulo: as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Passa mais um tempo, você abre a boca e fala igual a Jó: independente do que aconteça, eu sei que o meu Redentor vive.
e que por fim se levantará sobre a terra. Quem sabe você não vai dizer igual a Abraão, que embora o corpo estava amortecido, não duvidou da promessa, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Ou talvez você se aposte de 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea é pequeno, vai passar, está muito perto, ela está produzindo um peso de glória muito excelente e eterna. Pastor, traduz para mim, traduz. A tua dor está revelando a glória de Deus, as tuas provas estão revelando a glória de Deus, o teu deserto, os teus problemas estão produzindo algo poderoso que vai revelar a glória de Deus no meio da tua história. Irmão, isso aqui é uma história maior do que aquela que revela a glória de Deus, é a história da sua vida. Aí está lá, vai lavar meus pés? Ele diz, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Pedro não conseguiu aceitar e disse assim, Senhor, de jeito nenhum lavará meus pés. E aí Jesus dá uma frase para ele, um outro ensinamento que talvez não precisasse ter dito, mas ele diz, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Pedro disse que não vai deixar lavar, ele diz, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Tu percebeu que ele está ensinando como é que vai ser daqui para frente? Como é que é isso, pastor? Ele está dizendo, para andar comigo tem que ser lavado. E ó, não adianta tentar se lavar, você não tem poder para isso. Ou seja, a gente não se lava, é Ele que lava. O que isso quer dizer? Se é para andar com Jesus, tem que ser lavado por Ele. Pastor, não quero ser lavado, então não dá para andar com aquele que é santo. Pastor, eu não quero entrar nesse negócio, então não dá para andar com ele, porque o que nós fazemos aqui prefigura aquilo que a gente vai viver lá. E o que isso quer dizer? É porque para entrar lá tem que ser lavado, tem que ser remido, tem que ser perdoado, tem que ser arrependido, tem que ser ungido, tem que reconhecer. Entrar no céu não é uma missão fácil, mas é uma missão prazerosa. Ele diz, não dá para andar comigo assim, tem que ser lavado. Aí Pedro entendeu, ele disse, Senhor, eu já entendi. Então faz o seguinte, lava minhas mãos e lava também a minha cabeça. E Jesus, calma, vamos devagar. Eu não preciso lavar. Eu imagino Jesus falando assim, pastor, eu não preciso lavar a tua mão, porque você não está pensando num plano para me vender por 30 moedas de prata. Eu não preciso lavar a tua cabeça, porque você não está pensando num plano para me entregar na calada da noite. Eu só preciso lavar o teu pé. Por quê? Porque eu vou te enviar. E a tua trajetória tem que ser limpa, né? Porque não adianta você chegar no objetivo se o teu caminho está dizendo outra coisa. Pastor, como assim? Porque se o teu caminho não diz a mesma coisa do que o teu objetivo, é melhor nem chegar. Quem disse isso? Nietzsche falou, um filósofo, que eu chamo ele de profeta, mesmo sem saber. Ele disse que o teu caminho conta a história tão forte quanto a tua chegada. Ou seja, se você não consegue contar o caminho que te fez chegar até lá, é melhor não ir, porque a tua trajetória está contando tanto quanto o teu objetivo. O que é isso, pastor? Jesus está dizendo, eu vou ungir teu pé. Por quê? Porque a tua trajetória precisa ser tão santa quanto o lugar que você está indo. E ó, não tem garantia nenhuma de trajetória fácil. Lá vai ser difícil mesmo. Deus amassa a gente, Deus trata com a gente, Deus joga a gente para cima, joga a gente para baixo. Mas eu preciso te falar isso aqui, vale a pena para andar na trajetória. Eu quero declarar que a tua trajetória vai ser limpa. Quando você chegar no teu objetivo, alguém vai falar assim, como é que você chegou até aqui? Você vai dizer, olha, cheguei com integridade, cheguei com verdade, não subi na cabeça de ninguém para chegar, eu não derrubei ninguém para estar aqui, eu não forcei porta nenhuma. Deus conduziu a minha vida e me fez chegar nesse lugar de maneira íntegra, verdadeira e adorando a Ele. A tua trajetória será limpa. Pastor, o que ele fez? Lavou naquele dia 24 pés. Já para pensar nisso? Jesus lavou 24 pés. É pé pra caramba, irmão. E essa cena, ela tem múltiplas visões. Múltiplas. Por que você está dizendo isso? É porque você já percebeu que todo o olhar de alguém passa primeiro pelo que ele sente? Eu chamo isso de filtro do coração. Tem gente que tem mania de perseguição. Acha que todo mundo vai trair ela. Por que pensa assim? É porque se estivesse lá, faria isso. Como tem gente que olha pessoas que não são tão boas e diz assim, não, é legal, tem jeito. Por quê? Porque consegue enxergar o melhor das pessoas. É o filtro do coração. Geralmente, a gente enxerga as coisas baseado naquilo que a gente sente. Agora, se o coração de Judas está cheio pelo diabo, como é que você acha que ele vê a cena? Se o coração dele está corrompido. De cima para baixo,
O que Judas vê? O coração dele está cheio pelo diabo. Ele está vendo Jesus lavando os pés dele. Então provavelmente Judas está vendo o quê? Um mestre fazendo o papel de um escravo humilhado. Essa é a visão de Judas para Jesus. E qual é a visão de Jesus para Judas? Ou seja, de baixo para cima. É ele olhando para Judas e dizendo: rapaz, estou te dando tempo. Estou te lavando por fora para você entender que eu posso te lavar também por dentro. Eu estou te lavando para você olhar para essa cena e pensar: será que essa cena não pode mexer com o teu coração, Judas, para você entender que eu posso transformar você? Eu estou dando tempo para você limpar o teu coração com as coisas do diabo e encher o teu coração com as minhas coisas. É como Jesus estivesse dizendo para ele: rapaz, você não entendeu, você não está bem não, está ruim para você. Olha para essa cena, olha para mim, descubra como você é, porque todas as vezes que a gente encontra com Deus, Ele revela quem nós somos. Está lá em Isaías capítulo 6, olhou para o alto e falou assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que é isso, pastor? É o profeta que veio profetizando até o capítulo 6. Quando ele viu Deus, ele falou: descobri quem eu sou. Porque quando você se aproxima dele, ele revela quem nós somos, a nossa impureza, a nossa inverdade. Mas que bom que você veio aqui hoje. Por quê, pastor? Porque existe uma palavra pequenininha e poderosa, que quando entra na nossa vida, pega as nossas impurezas e transforma em testemunho. Qual é o nome dela, pastor? Graça. Você não merecia, eu não merecia. Estávamos todos mundo seguindo em direção ao vasto lago de fogo, mas por causa dele, por causa do sacrifício, por causa dessa palavra que entrou na nossa vida, foi lavado, foi remido, perdoado. E quando o céu abrir, o teu destino será a eternidade. Tem alguém que foi alcançado pela graça hoje aqui? Ele, na verdade, o Judas, ele já estava dando indícios, né? É porque ninguém cai na hora, né? Esse negócio de que caiu sem querer não existe, né? Você sabe que tudo é uma construção de queda. Judas já vinha dando um indício que não estava legal. Ó, Mateus e Marcos dizem que ele entrou que Jesus estava numa casa. João, eles dizem que a casa era de um cara chamado Simão, o leproso. João diz que, acrescenta e diz no mesmo texto, que Lázaro está na mesa. Os três são unânimes em dizer que uma mulher entrou na casa com um vaso na mão. O João fala que é Maria, irmã do Lázaro. E ela quebra o vaso e derrama um perfume precioso, caro, nos pés de Jesus. João fala que lavou, jogou na cabeça também, ungiu ele inteiro. E aí o texto diz, os três também dizem, que nessa hora Judas criticou. E qual foi a crítica? Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Então, enquanto a mulher adora, Judas critica. E o que Judas critica? O valor. Ele diz que é caro demais, que está sendo desperdiçado. Quanto você acha que custava um escravo na época de Jesus? Quanto você acha que custava? Está escrito na Bíblia, Êxodo 21:30. Um escravo custa 30 moedas de prata. Ou seja, para Judas, um perfume está valendo mais do que Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Pessoas que têm o coração cheio pelo diabo sempre vão valorizar mais coisas do que pessoas, né? Ele consegue enxergar valor nas coisas, mas não consegue enxergar valor em Jesus. Então ele está maquinando um plano, até que Jesus levanta de novo. Jesus vive levantando para dar em Judas. Levanta de novo e fala assim: rapaz, não faça isso, Judas. Não critique essa mulher. O que ela faz para minha morte. Ou seja, ela entendeu para onde eu estou indo e decidiu não perder tempo criticando, mas adorando. Porque existe diferença entre quem canta, quem louva e quem adora, né? É como assim, pastor? É porque quem canta, canta porque aprendeu a cantar, irmão. Ou então nasceu com dom. Eu não nasci, pedi a Deus, Ele não me deu. Falei assim: eu quero cantar. Deus olhou para mim, foi embora. Mas eu vejo pessoas cantando, Raquel cantando, Thaís cantando, Kelvin cantando. Eu vejo pessoas que cantam bem e que provavelmente começaram a cantar cedo. Descobriram cedo. Quantos anos? 4, 5. Estava lá cantando já. Tua família que é musical, né? Toda ela. Então começou a cantar cedo. O que é isso? Mas dá para fazer um curso melhorado, ficar mais afinadinho? Dá, não dá? Tem jeito para mim? Tem. Vai falar que não tem? Tá. Muita oração, jejum, palavra, né? Porque quem canta, canta porque nasceu, canta porque aprendeu. E quem louva, pastor? Quem louva porque é grato, né? Recebeu algo de Deus e resolveu entregar para Ele. Isso é gratidão. Pastor, e quem adora? Quem adora não tem nada a ver nem com quem canta, nem com quem louva, irmão. Adorador não é como quem canta, porque adoração você não aprende, adoração você entrega.
E adorador não é como quem louva, porque adorador, ele adora recebendo e não recebendo, ganhando ou não ganhando, tendo ou não tendo. O adorador não está preso numa caixa, ele não está preso num ambiente, ele faz porque sente vontade de fazer. Eu preciso te dizer isso aqui, essa mulher não precisava ter quebrado vaso nenhum, ela podia ter pegado o vaso bonito, derramado perfume e ido embora, mas ela quebrou ele inteira, como se ela tivesse mandado um recado para a gente aqui em 2026, dizendo: o que eu vim trazer para ele, eu não vou levar de volta para casa, eu não vou correr o risco de entregar para alguém aquilo que merece para ele. Tem mais, o texto diz que o lugar foi tomado, o ambiente foi tomado com um cheiro poderoso do perfume. Eu não sei você, mas eu acredito que a adoração tem cheiro, e ela toma um ambiente de maneira poderosa. Pastor, que loucura é essa? Minha Bíblia diz que Deus respira o cheiro da nossa oferta. Eu vim te dar uma boa notícia aqui hoje: você tem poder de encher esse lugar com um cheiro suave. Tem alguém para entregar alguma coisa para ele aqui ainda? Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que não precisam de porta aberta para adorar, aqueles que não precisam de carro novo para dar glória a Deus, aqueles que não precisam de dispensa cheia, dando certo ou dando errado, Deus fazendo ou não fazendo, Deus abrindo ou não abrindo, Deus realizando ou não realizando. Eu tenho uma adoração para entregar para ele. Já chegaram os verdadeiros adoradores. Deus não procura pastor, Deus não procura obreiro, Deus não está atrás de diácono, mas Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em alguém para entregar uma adoração para Ele. Sobreviveu a 2022, passou por 2023, chegou ao fim de 2024, respirando em 2025 e 2026. Aproveita, é a mão de Deus sobre a tua vida. Transmitam a palavra de adoração para Ele aí. 24 pés lavados, inclusive o de Judas. Aí fica a pergunta para você: você lavaria os pés do teu Judas? Irmão, 24 pés é muita coisa. O serviço nunca vai ser simples. Estava vendo o pastor falando: sirva, encheu meu coração. Quando ele acabou de servir, ele pegou a toalha, tirou e botou a capa de novo, sentou e falou assim: vocês me chamam de Senhor, e eu o sou. O que ele está dizendo? Lavar teus pés não me diminuiu. Deixa eu te falar uma coisa aqui poderosa. Ninguém tem poder de humilhar você, desde que você sabe quem você é, o Deus que você serve. Se tem alguém, um obreiro no estacionamento, que acha que o trabalho dele é humilhante, ele nunca vai fazer aquilo feliz. Ele tem que ser tirado de lá, pastor. Mas se ele entender que ele não está fazendo só para homens, mas está fazendo para o reino de Deus, ele vai rir para todo mundo. Porque pessoas que se conhecem não são humilhados por críticas e nem elevados por elogios. Sabem quem são e sabem o Deus que servem. O que é isso, pastor? Quando você trabalha servindo o homem, mas fazendo para Deus, isso nunca vai diminuir você. Pastor, mas ninguém reconheceu. É assim mesmo, teus amigos podem não reconhecer, teus parentes podem não reconhecer, o teu pastor pode esquecer, o padeiro pode esquecer, o copeiro pode esquecer, o rei pode não acordar, mas lá em cima existe um registro que não tarda e não falha. Tudo que você deixou por causa de Deus ou entregou por causa dele, não vai ficar em branco, se prepare. Há um registro de Deus e esse registro é fiel, e na hora que ele quer derramar sobre a tua vida, ele não trabalha com janela, ele trabalha com comporta. Vou repetir: ele não trabalha abrindo a janelinha do céu, ele trabalha com comportas. Ele derrama sobre a tua vida de maneira abundante, porque não tem nada que eu entregue que não volte para mim de outra forma. Então você vai ver Jesus dizendo assim: eu sou, fiz e sou. E ele começa a tratar com eles. O que é isso, pastor? Eu já entendi. Eu vou, quando acabar o culto aqui, vou lavar o pé de alguém, pastor, dos meus liderados. Vou chegar mais cedo. Isso aqui não tem a ver com a higiene, até porque eu tenho certeza que ninguém está com o pé sujo aqui. Amém? Calçadinhos bonitos. Porque isso aqui não é um modelo de lavar pé. Isso aqui é um modelo de anti-vaidade. Isso aqui é um remédio anti-orgulho. Isso aqui é um texto de proteção do teu coração. Isso aqui é um texto que faz você entender quem Deus é e aprender a fazer igual a Ele. Pastor, como é que é isso? É só você entender. Fui promovido, pastor, sirva. Pastor, eu tenho um título, sirva. Pastor, cresci na empresa, sirva. Pastor, me reconheceram, sirva. Pastor, me aplaudiram. Te aplaudiram, você servindo. Mas continue fazendo isso. O verso 27 diz que quando Jesus pegou um pedaço de pão
e entregou para Judas, porque eles comiam na mesma mesa, até no mesmo prato. E talvez esse seja o maior símbolo de comunhão possível, porque quem come no prato contigo? Só meu filho, que vem andando na direção, agora não mais, mas vem andando e mete a mão dentro do meu prato. Irmão, dá uma raiva. Você já viu o cachorro quando vai mexendo na comida dele, que ele mas não faz porque é o dono? Eu não faço porque é o filho. Pego lá um pedaço e dou para ele. Hoje, mais educado, sabe o que ele faz? Fica de longe assim. Eu falei, o que você quer? Ele não tem vergonha, né? É por isso que a Bíblia diz que do reino dos céus as crianças têm prioridade. Não é porque são inocentes, não, é porque joga limpo. Porque sente vontade e diz, eu quero isso. Isso é bonito. Então, quando Jesus dá um pedaço de pão para Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Um pouco antes, o coração dele estava contaminado, mas agora Satanás entrou nele. Quando Satanás entrou nele, a palavra que saiu da boca de Jesus foi: faz o que você tem que fazer. Ou seja, ó, vai. Eu não sei como é que fala aqui, vaza, mete o pé, vai embora, capina, né? Ó, sai. O que isso quer dizer? Enquanto o coração dele estava contaminado, ele estava na mesa. Mas quando Satanás entrou, ele saiu da mesa. Satanás até aceita dividir você com Jesus, mas Jesus não aceita dividir você com o diabo. Tu pode até ficar na mesa contaminado para se descontaminar, mas se ele se apossar de você, o último lugar que você vai estar é na mesa de Deus. Ele, ó, pô, vai embora. Nós temos uma escolha hoje. E qual é, pastor? É a mesa de Deus, é nossa. Ele preparou para a gente. Parábola do banquete diz que um homem resolveu fazer um banquete e mandou o seu governante chamar as pessoas para ir, os amigos. E você sabe que um banquete nessa época eram duas etapas. O primeiro para dizer que ia acontecer, o segundo para dizer que estava acontecendo. É igual casamento, você manda um convite para alguém e fala assim: confirma a entrada, senão você não vai entrar não. Ou seja, 2 convites. Eles mandaram o primeiro convite, vai acontecer um banquete. Eles confirmaram. Aí o mestre sala vai dizendo para todo mundo: ó, vai começar agora. Um disse que casou, o outro disse que comprou boi e o outro disse que comprou terras. Vamos lá devagarzinho para você entender como é que o cara compra terra sem ver a terra. Eu não posso ir para o banquete não, porque eu preciso ver a terra que eu comprei. O outro diz: não posso ir para o teu banquete porque eu preciso experimentar os bois que eu comprei. Quem compra carro aqui sem ver, mano? Só se for zero. Eu preciso experimentar os bois que eu comprei. E o último casou, pastor. Casou no mesmo dia que o amigo estava dando o banquete. Ou seja, eles deram desculpas para não estar na mesa. O que Jesus fez? O que o dono do banquete, que é representado como Deus diz, ele fala assim: vai na rua, nas esquinas, pega os leprosos, os cansados, os sobrecarregados. Miguel está lá, ó, bebendo, fumando, achando que é alguma coisa. Traz ele para minha mesa também, porque a mesa de Deus sempre tem espaço para as pessoas que são leprosas, cansadas e doentes, desde que elas reconheçam que essa mesa é preparada para você. Ninguém vai roubar o teu lugar na mesa. Ele está preparado, ele é teu, desde que Satanás não entre na tua vida. A bacia ensina muito. Na verdade, na nossa vida sempre haverão bacias. Você vê que colocaram uma bacia diante de Pilatos? E o que ele fez? Lavou a mão. Ou seja, Pilatos lavou a mão na bacia e Jesus lavou os pés na bacia. O que isso quer dizer? É você que escolhe. Ou você lava a mão e se isenta, ou você lava o pé e se envolve. Você pode olhar essa obra e falar assim: eu não tenho nada a ver com isso. Está lavando a mão, está se isentando. Você pode correr para os pés e dizer: eu tenho tudo a ver com isso, eu vou me envolver. As bacias estarão diante de você a todo momento. Ou você se isenta ou você se envolve. Você pode escolher: ou eu fico na mesa de um jeito, ou eu saio da mesa de outro. Porque a mesa sempre vai requerer algo de você. Irmão, toda mesa é profética. Toda ela tem um ensinamento. Foi numa mesa que eu descobri. Eu falei para você que eu estava com um bebê em casa. E ele, pastora, a senhora passou por isso há pouco tempo. Toda mulher, quando tem filho, ela faz 9 ultras. 9 ultras. Ela vai uma vez no mês no médico para ver como é que tá. Eu estava na mesa com o Thaís. Fomos para a primeira ultra. Quando voltamos da segunda ultra, o médico falou para ele assim: ó, o bebê, ele tem uma mancha no pulmão. Pra gente. Eu falei: mas o que é isso aí? Ele falou assim: é uma doença chamada sequestro do pulmão. Eu falei: como resolve isso? Toma sol? Toma remédio? Ele falou: não, é cirúrgico. Quando ele nascer, a gente vai abrir um buraco aqui nele. Vai entrar até lá, um robô vai raspar o pulmão. Eu falei: você vai abrir um buraco no bebê? Eu falei: vai não. Eu não queria que você abrisse um buraco aqui em mim, vai abrir um buraco no bebê? Ele falou assim: não, mas tem que fazer. Eu falei: tem nada. Ele falou: tem sim, rapaz. Ele ficou rindo para mim: tem que fazer. Eu falei: tem não, tem outro jeito. Aí eu fui para aquele ambiente que só eu e você conhecemos. 3 horas da manhã eu estava lá: Senhor, pulmão. Eu não orava muito não. Eu acordava às 3 horas da manhã, botava a mão na barriga e dizia: pulmão saudável, pulmão normal. Pulmão saudável,
pulmão normal. Pulmão saudável, pulmão normal. Pulmão saudável, todo dia, pulmão normal. Íamos para ultra no caminho, antes em jejum, no carro, eu falando no carro, pulmão saudável, pulmão normal. Cheguei na quarta ultra, falei assim: doutor, tudo bem? Ele falou: oi, tudo bem, isso aqui. E o médico era especialista, eu tinha que pagar toda a ultra, porque o plano não cobria a ultra dele. Aí eu falei para ele assim, falava para ele assim: e aí, tem mancha? Aí ele: claro que tem mancha. Aí eu falei: obrigado. Ia para casa, pulmão saudável, pulmão normal, pulmão saudável, pulmão normal. Quinta ultra, eu falei: aí, doutor, tem mancha? Aí ele falou assim: claro que tem mancha. Falei: obrigado, ia para casa, pulmão saudável, pulmão normal. Cheguei na sexta outra, falei: aí, doutor, tem mancha? Ele achava engraçado, ele falava assim: tem, é claro que tem mancha. Esse dia eu estava saindo, encontrei a secretária dele, ela já me conhecia da internet. Oi, pastor, tudo bem? Te conheço. Falei: legal, teu chefe, o médico? Ela falou: é. Falei: ele é o quê? Budista, católico, crente? Ela falou: não é nada, ele acredita na ciência. Eu: entendi. Fui para casa, sexta ultra, falei: aí, doutor, tem mancha? Ele: claro que tem mancha. Aí eu voltava, pulmão saudável, pulmão normal. Fomos para a sétima outra, eu falei: doutor, tem mancha? Ele falou assim: tem. Eu falei: tem como ela diminuir? Ele falou: não, é daqui para cima, ela está crescendo muito. Eu falei: obrigado, pulmão saudável, pulmão normal. Cheguei na oitava outra, eu falei para ele: doutor, tem mancha? Ele falou: rapaz, tem, mas deixa eu te falar, ela está bem pequenininha. Eu falei para ele assim: eu sei como é que é, doutor. Aí ele falou assim: você faz medicina? Eu falei: não, sou pastor. Aí ele: falei: obrigado, fui para casa. Nona ultra e última. Cheguei lá, falei: tem mancha aí? Aí ele falou assim: rapaz, eu não achei não, mas ó, você vai pro parto, que vai ser semana que vem. Daqui a 3 dias, os exames estão com você. Você precisa ver o bebê chorando quando sai da barriga. Porque quando ele abre a boca, o ar entra. Quando ele entra, ele respira igual a gente. Antes, na barriga não respira igual a gente. Tudo pelo cordão. Saiu da barriga, abriu a boca. É por isso que o médico bate, né? Espanca, joga pra cima. É o bebê chorar. Aí eu tô lá filmando. Eu filmei os 3 partos dos meus 3 filhos. Desmaiei nos 3, vomitei nos 3, porque eu sou fraco. Mas eu tava lá, ó, com meu celular filmando parto de longe, assim. Existem 2 tipos de marido, pastor. Eu não sei qual foi o Felipe, qual foi o pastor Felipe, qual foi esse marido. Mas existe o desbravador e o consolador. O consolador é aquele que fica do lado da mulher, falando assim: vai dar certo, amor, fica tranquilo. Quem é o desbravador? Que passa o pano, que fica entre a mulher e o médico. Esses são os brabos. Uma vez eu tentei fazer isso. Minha esposa falou: Miguel, tá demorando muito. Falei: vou lá ver. Quando eu botei a cabeça, o braço do médico estava dentro da barriga dela, balançando assim. Voltei na hora. Ela falou assim: tá tudo bem? Tua boca tá branca. Eu falei assim: aham. Tudo bem, vai dar certo e tal. Então eu tô lá filmando. Aí o médico falou: Miguel, já me conhecia, brincava comigo, não desmaiou não, não sei o que. Eu falei: não, tá tudo bem, doutor. A cabeça, aquele cheiro de carne queimada, aquela loucura. Só quem passou sabe, irmão, o que é aquilo ali. Aí ela bota uma musiquinha no fundo para ficar melhor, mas não adianta. Tu sabe o que está acontecendo. Aí eu tô lá parado, aí ele falou: vem que vai nascer agora. Eu peguei o celular, botei em cima da barriga. Tá filmado no meu telefone. Botei em cima da barriga, ele foi, puxou. Quando ele puxou o garoto, uau! Eu nunca vi um choro daquele, irmão. Ele chorou com toda a força que você imaginar. Aí eu falei assim: chorou bem, né? Aí ele falou: chorou bem. Ele falou assim: mas ó, 7 ultras com mancha, 8 ultras com mancha, vai pra UTI. Falei: tem problema, foi pra UTI. Eu falei: quanto você vai ficar lá? Ele falou: não sei, vai pra lá. Dia seguinte vai eu e Thaís pra UTI, de manhã cedo. Eu na frente, Thaís atrás, igual uma senhora de idade, andando. Eu falo porque ela não tá aqui, né? Fala: vem, velhinha, vem, vamos. Aí ela: não faz eu rir não. Você quer? Chegamos na ultra, cadê nosso médico? Não tava. Outro médico. Falei assim: cadê meu médico? Foi embora, veio outro. Na verdade, esse médico veio falar com você, de outro hospital. Falei: mas por que ele veio? Especialista em pulmão de bebê. Ele veio aqui para conversar só contigo. Falei: aconteceu alguma coisa? Ele veio na minha direção, apertou minha mão, ficou conversando, dando aula pro pessoal lá, e eu tava lá olhando. Daqui a pouco ele falou: deixa eu falar com os pais ali. Virou: tudo bem? Você é pai do Daniel? Falei: sou. Vim de outro médico, de outro hospital, para conversar com você sobre sequestro do pulmão. Falei assim: doutor, tá aí, e aí, tudo bem, tudo certo? Ele falou: rapaz, eu vim conversar contigo sobre a doença, mas as meninas da UTI já fizeram 2 radiografias, não acharam mancha nenhuma. Aí eu pra ele: aí ele: você tá rindo? Eu preciso que você leve esse menino lá no meu consultório daqui a 3 meses. Falei: pra quê? Eu preciso investigar. Tenho 7 ultras com mancha e 2 radiografias sem mancha. Eu preciso ver como é que é isso aí. Eu falei: pode ficar tranquilo, vou levar sim. Ele falou: vai levar. Tá rindo por quê? Eu falei: porque milagre bom é aquele que o médico atesta. Antes não tinha. Antes tinha, mas agora não tem mais. Seguia por um caminho, agora segue para outro. Tava dando errado, mas agora tá dando certo. Eu vim com uma palavra profética para quem tem coragem de receber. Médicos vão ter que rever exames, advogados vão ter que rever processos, pessoas vão ter que voltar atrás no que disseram, porque todas as vezes que o céu decreta, a terra obedece. Eu preciso de alguém com coragem para
palavras proféticas aqui. Ei, Ives, 2026 será o melhor ano da sua vida. Se prepare para entrar onde nunca entrou, falar com quem nunca falou, viver o que nunca viveu, receber telefonema que ainda não recebeu, porque quando eu bato o martelo aqui, o céu me respalda. Alguém pode reagir a essa palavra? Aonde estão aqueles que acreditam no Deus de milagres, no Deus que muda as circunstâncias, no Deus que opera onde ninguém opera e faz o que ninguém pode fazer? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Fique de pé. Cadê o louvor? Se prepare. São as tuas atitudes que definem tudo. Como assim, pastor? É porque Deus é reagente. Ele trabalha com ação. É por isso que ele diz: aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, nunca parte dele, sempre parte da gente. Só que quando parte dele, sempre vai ser maior do que você está fazendo. Porque atitudes de pessoas que sabem quem Deus é, movem o Deus que você sabe a teu favor. Eu vim te dar uma boa notícia hoje. Deus está presente e está querendo movimentar algumas coisas na sua vida hoje aqui. Está querendo fazer você descobrir o poder que Ele tem de operar. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã, uma mensagem gigantesca. Eu estava lendo ali chorando. O menino me mandou uma mensagem, ele é um profeta lá de São Paulo. Ele falou assim: sonhei contigo. Eu estava no culto ontem, pregando, eu e o Ronald, Gustavo. Estava eu e ele pregou primeiro do que eu, arrebentou com tudo, fiquei sem saber o que falar. Mas ele estava lá pregando. E aí e no culto eu estava conversando com ele. Eu falei assim: Ronald, eu estou cansado da minha vida, do marasmo espiritual que eu entrei. Ele falou: que isso, Miguel? Você está voando, está fazendo, Mas eu falei para ele assim: mas eu oro pouco. Falei para ele: eu poderia acordar mais cedo do que eu oro. Eu jejuei pouco, sabe, eu li pouco. E ele falou assim: não, cara, você não pode se cobrar. Eu falei: não, eu tenho que fazer isso. Porque as coisas que eu peço a Deus para viver exigem que eu faça aquilo para viver o que eu quero. Cheio de conflito, fui para casa. Quando eu cheguei ali, eu demorei a sair do carro porque eu recebi uma mensagem. O cara começa a mensagem assim: Deus ouviu a sua oração e mandou eu te dizer. Aí eu tô lendo a mensagem. Eu recebo mensagens assim todos os dias, irmãos. Desce do altar, alguém fala: vi avião, vi não sei o quê. Desculpa, eu não acredito em nada disso. Eu acredito em profecias que me confrontam. Sabe, eu te via pregando em muitos lugares. Não, já faço isso. Eu preciso apanhar mais um pouquinho. Quando eu comecei a ler, ele falou assim: tudo que você orou ontem, Deus ouviu e mandou eu te dar uma instrução. O cara começou a dizer tudo que eu tenho que fazer. A mensagem é gigante. Você tem que ir uma vez no monte, de 0 a 5 da manhã. Ele deu tantos detalhes para mim. Você tem que orar desse jeito. Você tem que fazer dessa forma. Você tem que acordar tal dia. Você tem que jejuar assim. Ele me deu tantos detalhes que eu descobri que ele não tirou isso da cabeça dele. Isso veio exatamente de Deus para a minha vida. Irmão, vai ser muito difícil, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu estou disposto a fazer, para viver tudo aquilo que o Senhor disse que faria. Cada um tem a medida do sacrifício. O reino de Deus não é ganho, é tomado, e ele é tomado à força. Deus exige mais de nós para derramar mais coisas sobre nós. Não adianta a gente querer viver no marasmo uma vida boa e querer viver coisas sobrenaturais. Não funciona assim. O nível da tua entrega é o nível da tua bênção. Então eu vim te convidar hoje a você fechar os teus olhos e já começar a oferecer algo para Deus aí. Senhor, eu estou te oferecendo isso. Senhor, eu estou te entregando isso. Senhor, eu estou deixando isso aqui no teu altar. Senhor, eu estou mudando alguma coisa na minha vida agora para viver o que o Senhor quer fazer. Não dá para andar com Deus e ter tudo. Ele arranca coisas de você para colocar outras coisas na sua vida. Que bom que você veio aqui essa manhã. Judas pode ir embora, mas Pedro, mesmo impulsivo, mesmo às vezes ignorante, mesmo tentando cortar a orelha de alguém, permaneceu. Ei, Pedrão, o teu lugar é aqui, na casa do Senhor. Não tem ninguém tomado pelo diabo aqui. Tem gente dizendo: eu estou na mesa de Deus para melhorar como ser humano, como servo, como filho, como crente.
Feche seus olhos, põe a sua mão no seu coração.